Olá, estudantes da educação de jovens e adultos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de linguagem e suas tecnologias, língua portuguesa. Eu sou o professor Ivaí. E hoje nós teremos algumas atividades e, claro, faremos já uma revisão sobre o processo de formação das palavras, falaremos sobre o cordel e também sobre as variações linguísticas. De olho aqui na tela, então olha só. Cordel, variação linguística e o processo de formação das palavras. Bom, falando sobre o processo de formação das palavras, então nós temos os afixos. Professor, o que são os afixos? São aqueles elementos que nós acrescentamos em uma palavra, né? E um substantivo, por exemplo, é primitivo. Então eu acrescento esses afixos, seja no início da palavra ou no final da palavra, e formamos uma nova palavra. Então vamos verificar isso aqui na tela? Olha só, quando nós falamos os afixos, são elementos, né, que chamamos de secundários e se juntam às palavras por meio da derivação. E essa derivação ela pode acontecer por meio de um prefixo, nós a chamaremos de derivação prefixal. É aquela que vem no início, ou seja, na frente, na formação de uma palavra derivada. Olha só, leal, desleal. Então aqui o des é um prefixo, então da palavra leal, com um prefixo nós criamos uma outra palavra. Dizer, eu acrescentei um prefixo, olha só, antes da palavra, contradizer. Círculo, nós acrescentamos um prefixo, o que é o prefixo? O que vem antes do início da palavra. E aí formamos uma nova palavra, o semicírculo. Então, todas as vezes que falarmos em derivação prefixal, é aquela, o prefixo vem antes, né, da palavra, vem no início da palavra. Quando nós falamos em sufixo, ou seja, uma derivação sufixal, o sufixo é aquele que vem no final do morfema, ou seja, da palavra derivada. Olha aqui, boca, né, bocarra. Belo, beleza, mobília, mobiliário. Então, nós acrescentamos, né, depois, no final da palavra. Então, todas as vezes que nós acrescentamos no final da palavra, né, esses afixos, aí nós chamamos de sufixo. É uma derivação sufixal. E aí, olha só, na palavra moral, eu poderia criar aqui, através de uma derivação prefixal, a palavra imoral. Também eu poderia, a partir de um sufixo, olha, acrescentei no final, moralidade. Eu poderia também, só com o prefixo, criar a palavra infeliz. Ou, só com o sufixo, felizmente. E pode ocorrer, né, quando nós acrescentamos ao mesmo tempo. Nós temos uma derivação prefixal e sufixal. Imoralidade, infelizmente. Claro que nós temos uma outra derivação parecida com a derivação prefixal e sufixal que ocorre ao mesmo tempo, que é a parassintética, que nós vamos falar para vocês sobre elas, ok? Então, olha só, aqui nós acrescentamos um prefixo na palavra moral e tornou-se imoral. E aqui nós acrescentamos um sufixo após a palavra e criamos uma outra, felizmente. Então, no primeiro caso, nós temos uma derivação prefixal, que vem antes, e na segunda palavra, nós temos uma derivação sufixal, que vem depois. Quando nós falamos em derivação parassintética, né, ou parassíntese, esse processo é muito parecido com o anterior, tá? Então, olha, a parassintética se parece muito com o anterior. Contudo, a palavra derivada receberá o acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo junto com a palavra primitiva. Olha só, aqui nós temos a formação parassintética, tarde, entardecer. E o que ocorre? Sempre ao mesmo tempo, com uma derivação prefixal e sufixal, eu posso acrescentar só o prefixo, olha, ficaria infeliz. Acrescentei só o prefixo. E eu poderia acrescentar prefixo e sufixo, infelizmente, ao mesmo tempo.
Só que o que ocorre? Essa palavra, eu posso acrescentar só o prefixo ou só o sufixo. Por isso que é derivação prefixal e sufixal. Nesse outro caso da parassintética, não há como formar uma nova palavra só com o prefixo ou só com o sufixo. Ambos precisam acontecer ao mesmo tempo. Olha só, entardecer, então precisa ser os dois ao mesmo tempo. Desalmada, também o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Então, não há possibilidade da palavra ser construída só com o prefixo ou só com o sufixo. É necessário os dois ao mesmo tempo. Agora chegou a hora de praticarmos e verificarmos o que nós aprendemos. E nessas atividades, nós iremos verificar um pouquinho sobre o cordel, nós iremos verificar sobre o processo de formação das palavras e também sobre a variedade linguística. Nós vamos ler esse texto e a partir dele, olha, o lugar onde eu vivo. Aqui tem um ar puro que vale a pena respirar. O ruim é que falta emprego para alguns adultos trabalhar. Mas não falta o sorriso dessa gente do meu lugar. Moro no meio do sertão, mas a barragem tem para pescar. Aqui as estradas são de barro, mas nela a gente pode brincar. O povo não tem muito dinheiro, mas um bom sorriso sabe dar. E para finalizar, onde guarda suas histórias que o tempo envelheceu, tem até casa de farinha que o sustento nos deu. E a partir desse texto, o lugar onde eu vivo, pergunta-se sobre esse texto que nós lemos. Seria um cordel? Seria uma notícia? Seria uma cantiga ou um relato? Como nós estamos como base de estudo, o cordel, né, esses versos populares, nós temos aqui um texto, né, cuja denominação é o cordel. O texto apresenta um eu lírico apaixonado por sua terra, apesar de alguns problemas existentes onde mora. Dentre os versos que comprovam essa afirmação estão, então qual comprovação? Sobre o eu lírico estar apaixonado pela sua terra. Então ele diz, ó, contemplar tuas terras e o aconchego perceber. Então a letra A, a alternativa A, é aquela que de fato exalta a paixão do eu lírico por sua terra. Identifique a alternativa em que a palavra retirada do texto foi formada pelo processo de prefixação. Então, histórias, sustento, envelheceu. Então, aqui nós temos, olha, de velho, envelheceu, ok? Um verso que apresenta uma linguagem coloquial. Lembra que nós falamos sobre as variações linguísticas? Nós temos uma linguagem padrão, aquela que é falada e escrita de acordo com as normas gramaticais, é a linguagem padrão. A linguagem coloquial é aquela linguagem formal, utilizada no dia a dia. E muitas vezes, né, os versos do cordel traz a linguagem simples desse sertanejo que não foi alfabetizado, por exemplo. Então, quando nós falamos em linguagem coloquial, essa linguagem formal, simples. E a pergunta é, em qual dessas situações aqui nós temos uma expressão informal? Aqui tem ar puro, é formal? Ruim é que falta emprego, também é formal. Que vale a pena respirar, também está escrito de acordo com a norma gramatical e, portanto, a linguagem coloquial informal nós encontramos na opção D, para alguns adultos trabalhar. Então aqui nós temos o para, que foi abreviado, né, seria para, e aqui precisaria, né, da desinência, trabalhar. Né? Essa seria então a situação correta de enunciação, de trabalhar, não, de trabalhar, ok? Então a linguagem informal coloquial está na opção D. O texto apresenta sentimentos bem definidos pelo eu lírico, né? Então, desse modo, nós podemos concluir que o tema principal desse texto se resume em quê? Na saudade da infância, lembranças do sertão, belezas do meu lugar ou saudades do passado. Então, ele está falando de suas saudades, né? Da sua história, do tempo que passou. Vamos analisar os provérbios?
mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Pode-se interpretar que... Então, o que significaria? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então, vocês já fizeram a leitura e é importante que vocês tenham chegado à conclusão que mais vale dois pássaros na mão do que dois voando. O significado seria, é melhor ter pouco do que ter nada. A ganância pode prejudicar, é este o nosso gabarito. Aqui nós vamos analisar, olha só, os ditados populares. De grão em grão, a galinha enche o papo. Quer dizer que de pouco a pouco, né, e com paciência, nós podemos conseguir o que nós queremos. Olha um outro exemplo, dor de cotovelo, uma expressão popular que significa tristeza, decepção, frustração. Então, ambos fizeram e fazem parte da memória do povo e são criados pela própria voz do povo. Um fato que garante e enriquece o nosso folclore. Nesse sentido, como fazem parte da tradição oral, estão presentes no cotidiano das pessoas. Segundo o texto, o que são os ditados populares? Então, aqui anteriormente, nós já conceituamos. Então, é importante que vocês tenham entendido e encontrem o gabarito, que neste caso é a letra A. São os conselhos transmitidos com o objetivo de alertar, aconselhar as pessoas. Há mais uma aqui, sobre o processo de formação de palavra, nós podemos afirmar que a palavra tristeza, retirada do texto, foi formada por um processo de prefixação, justaposição, aglutinação ou sufixação. Então aqui nós temos o quê? Triste. De triste nós acrescentamos esa. Vem depois da palavra inicial. Então nós temos um processo de sufixação, é o que nós entendemos aqui na formação desta palavra. Sufixo, o que vem depois, olha, triste, né? Então, tristeza, acrescentou-se depois da palavra, é um processo de sufixação, é uma derivação sufixal. E aí, entendido? Espero que vocês tenham acertado aí todas as atividades e eu agradeço, né, por vocês estarem participando e se dedicando aí de todas essas atividades. E, para encerrar, nessa aula nós fizemos a verificação das atividades sobre o cordel e formação das palavras. Até a próxima!